Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar aqui sobre uma breve introdução aqui à programação em Python. Eu espero que essa aula possa te ajudar a dar os primeiros passos na programação com Python. Python que é uma linguagem bastante utilizada, né, para fazer diversas coisas e hoje a gente vai dar uma breve introdução falando sobre o que é variável, como que funciona a variável e também vamos abordar um pouco sobre os tipos de dados que são armazenados em variáveis. E aí, para que a gente possa entender um pouco melhor o que é uma variável e como que funciona. Imagina que você tem aqui um espaço de armazenamento onde você consegue armazenar dados. E esse espaço de armazenamento nós identificamos ele como uma variável que pode receber valores de vários tipos. E com essa possibilidade de você armazenar variáveis, você consegue fazer com que essas variáveis elas sejam utilizadas em diversos momentos. Então, uma vez que você tem aqui a opção de armazenar dados em uma variável, você consegue depois utilizar essa variável para poder setar ela em algum outro componente, em alguma outra situação que demanda algum tipo de dado e algum tipo de informação que precisa estar armazenada primeiramente para que depois você consiga fazer uso dela. Então, a variável ela vai armazenar para você essa informação para que você consiga utilizá-la posteriormente, ok? Então, basicamente, uma variável é um espaço de armazenamento ou memória e serve para armazenar dados que são atribuídos a ela, ok? E aí existem alguns tipos de dados, né? Nós temos aqui, por exemplo, o tipo de dado inteiro, que nós chamamos também de int, que armazena números inteiros. Nós temos aqui o tipo de dado que nós conhecemos como ponto flutuante ou float, que armazena números decimais. Nós temos também aqui tipos de dados booleanos, que armazenam valores lógicos, né, sendo true ou false. Nós temos também aqui tipos de dados string, que armazena sequências de caracteres. Nós temos um outro tipo de dado aqui, lista, que armazena sequências mutáveis de elementos, ou seja, o que significa isso? Que ele armazena sequências mutáveis de elementos. Imagina que você forma uma lista com vários elementos e você tem a possibilidade de modificar algum tipo de elemento que existe nessa lista que você formou. Então, basicamente, o conceito é esse. Você consegue fazer modificações dessa lista. E aí, no Python, você também tem um tipo de variável chamado tupla, que você consegue armazenar sequências de elementos também, só que a diferença é que aqui você não consegue fazer a modificação desses elementos. Uma vez que você definiu a sua lista, a sua tupla, você não consegue fazer mudanças ou modificações nesses elementos que constituem a sua tupla. E aí nós temos um outro tipo de variável chamado dic, ou dicionário, que tem uma abordagem parecida com a lista e com a tupla, só que a diferença é que aqui o dicionário é formado por pares que, que são que são utilizados ali para que você consiga formar o elemento do seu dicionário. E os pares que são usados para você conseguir formar ali o seu elemento são pares de chave e valor. Então, imagina que você tem ali um conjunto de elementos no seu dicionário e para cada elemento você precisa ter ali uma chave e um valor para constituir ali o seu elemento, ok? Um outro tipo de dado é bytes, que armazenam sequências de bytes, e nós temos também aqui no Python um tipo de variável chamada complex, que armazenam números complexos. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor na prática isso, nós vamos usar aqui alguns exercícios para poder a gente tangibilizar isso e a gente conseguir entender na prática como que isso funciona. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é utilizando uma variável do tipo int, né? Lembrando que int armazena números inteiros. Então a gente vai lá
para a ideia do Python, que é o PyCharm. E aqui a gente vai criar aqui um arquivo inteiro, um arquivo chamado inteiro. E nós vamos fazer exatamente, nós vamos colocar na prática aqui exatamente o exercício que foi proposto ali no primeiro exemplo. Então, o exercício ali, ele, só para a gente poder entender melhor, vou voltar aqui para a tela. Então aqui eu estou passando uma variável chamada número 1 e armazenando dentro dessa variável o valor 10. Eu tenho aqui uma segunda variável chamada número 2 e estou armazenando o valor 20. Aqui eu tenho uma terceira variável que está recebendo a soma da variável 1 com a variável 2. E por fim eu estou usando aqui a função print para poder imprimir na tela o resultado dessa soma. Tá? Então vamos voltar lá para o PyCharm e vamos fazer exatamente isso. Então vou passar aqui número 1, variável 1 que recebe 10, variável número 2 que recebe 20, e aí eu tenho a variável soma que vai receber o resultado da soma da variável 1 mais mais a variável 2. E aí eu vou usar a função print aqui para printar na tela esse resultado. Vou executar aqui e ele me retornou aqui o resultado dessa soma, 30. Ok? Funcionou. Vamos voltar lá para nossos exemplos. Então, o segundo exemplo que nós temos aqui é o tipo de variável float. E aqui, como nós observamos lá no início, esse é um tipo de variável que armazena números decimais. Então, aqui nesse exercício aqui, eu vou calcular a média de dois números decimais e imprimir o resultado. Então, eu tenho uma variável chamada nota 1 que recebe o valor 7,5. Percebam que aqui esse número é um número decimal, por isso que a gente identifica essa variável como uma variável do tipo float. Tem aqui uma segunda variável que recebe o valor 8,2 e a variável média que vai receber exatamente o resultado dessa equação aqui, ó, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E vou printar aqui na tela a média para exibir aqui o resultado dessa equação, beleza? Então, vamos voltar lá para o PyCharm para a gente poder fazer isso na prática. Vou criar um novo arquivo aqui chamado float. E aqui eu vou criar uma variável chamada nota 1, que vai receber o valor 7,5, nota 2, que vai receber o valor 8,2, uma variável média, que vai receber o resultado dessa equação aqui, ó, nota mais nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aí eu vou usar a função print para printar o resultado aqui que está armazenado na variável média. Ok? Vou executar. E ele retornou aqui exatamente o valor da média da nota como resultado dessa equação que foi feita aqui. Ok? Então dessa forma você consegue utilizar dados decimais para fazer esses tipos de cálculos aqui. Vamos voltar lá para os nossos exemplos. O próximo exemplo aqui é o tipo de dado booleano, que armazena valores lógicos, né? True ou false. E aí nós temos um exercício aqui para a gente colocar em prática, que é para a gente verificar se um número é maior que 10 e imprimir o resultado na tela. Então aqui eu tenho uma variável chamada número, que vai receber o valor 15. Tem uma variável chamada resultado, que vai receber exatamente a informação de verdadeiro ou falso dessa comparação aqui, ó. Eu estou pegando a variável número que possui valor 15 e estou comparando para verificar se o número que está armazenado na variável número é maior que 10. Se essa condição for verdadeira, quando eu chamar aqui a função print, passando a variável resultado, o que vai retornar para mim aqui é true, porque essa condição é verdadeira, ok? Então, vamos lá para o PyCharm para a gente poder verificar isso. Vou criar aqui um novo arquivo, dessa vez chamado bool, de boolean, e vou criar aqui
é exatamente uma variável chamada número, que vai receber 15. E aí eu vou criar uma variável chamada resultado, que vai fazer exatamente essa comparação para mim aqui, número maior que 10. E vou printar na tela aqui o resultado, ok? Eu vou executar. Perceba que o valor retornado aqui é true, porque essa condição aqui ela é verdadeira. Então, 15 é maior que 10, por isso que ele retornou aqui como verdadeira essa condição. Se eu passar aqui, por exemplo, 20 e executar, ele vai me retornar false, porque 15 não é maior que 20, ok? Vamos voltar lá para os nossos exemplos. Próximo exemplo aqui é strings. O tipo de dado string, ele armazena sequência de caracteres. E aí, nós temos um exercício aqui para que a gente possa colocar em prática e entender melhor, que é concatenar duas strings e imprimir o resultado. Então, eu tenho aqui uma variável chamada saudação, que recebe a string olá, uma outra variável chamada nome, que recebe a string Alice. Eu tenho aqui uma variável mensagem, que recebe a junção do texto que está armazenado na variável saudação com o texto que está armazenado na variável nome. E aí eu printo aqui, uso a função print para printar exatamente o resultado que vai ser armazenado aqui na variável mensagem, ok? Então vamos voltar lá para o PyCharm e vamos criar um arquivo aqui chamado strings, ok? Então, a primeira variável que eu vou criar aqui é a variável texto, que vai receber a string olá, a variável nome, que vai receber a string Alice, e a variável mensagem, que vai receber exatamente a junção, né, da variável saudação. Perdão, vamos mudar aqui um pouquinho, só para a gente poder deixar isso aqui mais didático. Saudação aqui, ó, saudação. E aí eu vou fazer aqui, usar o operador mais para poder concatenar com uma vírgula que eu quero colocar aqui. Eu vou colocar um espaço, porque depois da saudação olá, eu quero que ele dê um espaço aqui depois da vírgula. E aí eu vou concatenar com o nome, vou concatenar novamente aqui e vou passar exclamação, ok? E vou executar. Ele não retornou nada porque eu esqueci de colocar aqui a função print, né? Então tem que colocar aqui a função print e colocar a variável mensagem. Executar novamente. Então ele retornou aqui para mim exatamente a junção desses dois textos aqui, dessas duas strings, tá? Então esse é um tipo de dado que você consegue manipular dessa forma aqui. Vamos voltar lá para os nossos exemplos. O próximo tipo aqui de dado que nós temos é lista. A lista ela armazena sequências mutáveis de elementos. E aí, para que a gente possa entender melhor na prática, a gente tem um exercício aqui onde a gente vai adicionar um elemento a uma lista e imprimir a lista atualizada. Então, eu tenho aqui uma variável chamada números, eu tenho aqui a formação da minha lista com seus elementos, ok? Lembrando que lista, você forma ela abrindo colchetes e passando os elementos dentro dela. E aqui eu estou chamando a minha lista passando o método append, que é o método onde eu consigo adicionar elementos à minha lista. E aí eu estou usando a função print para poder imprimir na tela a minha lista atualizada, ok? Vamos ver como é que vai ficar isso na prática? Vamos voltar lá para o PyCharm. Vamos criar aqui um novo arquivo chamado agora lista, dar um Enter. Então eu vou criar aqui uma lista chamada pessoa, melhor dizendo, números, né? Números. Vou passar aqui o meu conjunto de elementos, 3, 4 e 5. Vou chamar aqui a minha lista. Vou chamar o método append e vou passar aqui um elemento para a minha lista, que é o elemento 6. Eu quero adicionar mais um elemento à minha lista. E aí eu vou printar a minha lista novamente para ela exibir aqui os valores atualizados.
Então perceba que a minha lista, quando foi criada, ela foi criada com 5 elementos. Só que agora ele tem 6 aqui, ó, porque eu adicionei o sexto elemento aqui, ok? Vamos voltar lá para nossos exemplos. O próximo exemplo que nós temos aqui é o tipo de dado de tupla, que armazena sequências imutáveis de elementos. Como eu expliquei lá no começo, lista você consegue modificar os elementos dela, mas tuplas você não consegue fazer a modificação dos elementos, ok? E aí nós temos um exercício aqui para a gente fazer na prática para acessar um elemento específico de uma tupla e imprimir o valor, ok? Então vamos lá para nós entendermos na prática como que isso vai funcionar. Vou criar um novo arquivo aqui chamado tuplas. E aí eu vou criar aqui uma variável chamada coordenadas, que vai receber exatamente essa tupla aqui com dois elementos, 10 e 20. Lembrando que tuplas são formadas abrindo parênteses. Então, enquanto lista você abre colchetes para formar a lista, tuplas você abre parênteses, ok? Aqui eu vou declarar uma variável x que vai receber exatamente esse código aqui, ó, coordenadas. Estou chamando a minha tupla e estou passando o índice que representa o primeiro elemento aqui da minha tupla, que no caso é 10. Então, todas as vezes que você quer acessar o primeiro elemento de uma lista, de uma tupla ou de um dicionário, você precisa passar exatamente o zero, porque toda lista, tupla, você precisa, para você conseguir acessar o primeiro elemento, começar por zero. Então, toda lista, tupla, o primeiro índice que representa o primeiro elemento, ele começa por zero, ok? E aí eu vou usar a função print aqui para printar exatamente o valor que vai estar guardado na variável x. Vou executar. E aí ele retornou aqui para mim exatamente o valor 10, que é o valor que está sendo representado aqui pelo índice 0. Se eu passar aqui o índice 1 e executar, ele imprimiu para mim o 20. Se eu tivesse aqui um terceiro elemento aqui na minha lista e passasse aqui o índice 2, ele fez exatamente aqui a impressão do elemento 3 aqui da minha lista, ok? Muito bem, vamos voltar lá para nossos exemplos. O próximo tipo aqui de dado, ou tipo de variável, são dicionários, né? Então, dicionários armazenam pares de chave e valor. Então, o exercício que nós temos aqui para fazer, para que a gente possa entender melhor na prática, é a gente modificar o valor associado a uma chave em um dicionário e imprimir o dicionário atualizado. Então, tem aqui uma variável chamada pessoa, que armazena esse dicionário aqui com as informações da pessoa. Então, conforme eu expliquei lá no início, para você formar um elemento de um dicionário, você precisa passar a chave e o valor. Então, tem aqui nesse primeiro elemento aqui, eu tenho aqui a informação da chave, nome e o valor. No segundo elemento, eu tenho a chave e o valor. No terceiro elemento, eu tenho a chave e o valor. E aqui eu estou chamando o meu dicionário pessoa e passando exatamente qual que é a chave que eu quero fazer a modificação do valor. Então perceba que aqui, quando eu inicializei o meu dicionário, a chave idade recebeu como valor 30. Só que agora eu quero fazer uma modificação nesse dicionário na chave idade e passar aqui para ela o valor 31. E aí eu vou usar a função print para poder printar esse dicionário atualizado. Ok? Então vamos voltar lá para o PyCharm. Vamos criar aqui um novo arquivo chamado dict dicionário. Então eu vou criar aqui uma variável chamada pessoa. Vou formar aqui a minha lista chamada nome, chave, valor, João, chave, idade, valor 30, cidade, São Paulo, ok? E aí eu vou chamar novamente aqui o meu dicionário. Eu vou chamar aqui a chave idade e vou atribuir a ela um novo valor, que no caso é 31.
E aí eu vou usar a função print novamente aqui para poder printar a lista atualizada. Vou executar aqui. E ele printou aqui para mim exatamente a lista atualizada, né? Então, o dicionário ele começou aqui com a chave idade com o valor 30. Como eu setei aqui um novo valor para a chave idade, ele agora atualizou esse valor aqui no meu dicionário. Ok? Vamos voltar lá para os nossos exemplos. Tipo byte, tipo de dado bytes. Vamos aqui para o exercício para que a gente possa entender. O exercício proposto aqui é a gente converter uma string para bytes e imprimir o resultado. Então eu tenho uma variável chamada texto que recebe a string Python. Tem uma variável chamada bytes resultantes que recebe a conversão da string para bytes. E aqui eu estou usando o UTF-8 aqui para poder, quando eu exibir o valor aqui, ele exibir de forma configurada aqui na tela. Tá? Então vamos lá na prática para entender como que isso vai ficar. Vou criar aqui um arquivo chamado bytes para representar aqui esse código. E aí eu vou criar aqui uma variável chamada texto que vai receber exatamente Python. Vou criar aqui uma variável chamada bytes resultantes que vai receber bytes texto, que é a minha variável que está armazenando lá Python. E aí eu coloco aqui o UTF-8. E aí eu vou printar na tela exatamente a variável bytes resultantes. Bytes resultantes para a gente poder saber como que ele vai imprimir esse resultado aqui. Vamos executar. E aí ele printou aqui, passando esse B aqui no começo, tá vendo? E imprimiu aqui a palavra Python, ok? Então dessa forma a gente conseguiu converter aqui a, a string Python para bytes, ok? Vamos agora para o nosso último exemplo, para a gente poder fechar aqui o entendimento do uso dos tipos de dados, falando aqui do tipo de dado complex, que armazena números complexos. Então, nós vamos fazer um exercício aqui para poder realizar uma operação com números complexos e imprimir o resultado. Então, tenho aqui uma variável que eu vou criar chamada número complexo 1, que vai receber aqui a soma de 3 mais 5j. E perceba que o j aqui, do lado do 5, torna esse dado um dado complexo. Logo, essa variável aqui vai ser uma variável do tipo complex. Aí eu tenho uma segunda variável aqui chamada número complex 2, que vai receber exatamente o resultado de 2 menos 1j. E aí eu tenho uma terceira variável aqui chamada resultado, que vai receber a multiplicação do valor que está contido no número complexo 1 multiplicado pelo valor que está contido na variável número complexo 2. Vou usar aqui novamente a função print para poder verificar o resultado que vai estar aqui na variável resultado. Ok? Vamos voltar lá para o PyCharm e vamos criar aqui um arquivo chamado complex. Esses nomes que eu estou passando aqui, pessoal, nada tem a ver com alguma regra do Python para passar esses nomes específicos, tá? Só estou fazendo isso para poder organizar aqui os arquivos e a gente separar os exercícios, beleza? Então, complex, vou criar aqui uma variável chamada número underline complex 1, que vai receber 3 mais 5j, número complex 2, que vai receber 2 menos 1j. E aí eu vou declarar uma variável resultado que vai receber exatamente a multiplicação de complex 1 por complex 2. E vou pintar na tela aqui o resultado. Resultado. Ok? Vamos executar para ver como que vai sair aqui esse resultado. Ó, ele retornou exatamente esse valor aqui, passando a letra J aqui no final, dando aqui o entendimento de que ele retornou também um número complexo. A gente utilizou aqui
nos cálculos aqui números complexos, né, tornando a variável do tipo complex, e ele retornou também aqui na saída da execução do programa um valor complex também, ok? Então, dessa forma a gente conseguiu aqui passar por todos os tipos ali que são utilizados pelo Python. Eu espero ter ajudado você aí nessa aula. Nós iremos estar transmitindo outras aulas ali que vão falar um pouco mais ali da introdução à programação com Python. Hoje a gente falou sobre variáveis, como que funciona e os tipos de dados, e exemplificamos aqui na prática para você entender como que você faz uso das variáveis e utilizar isso implementando com os tipos de dados existentes no Python. Ok? Valeu, pessoal, até a próxima.